A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para estudar um pouquinho mais e hoje nós estaremos falando da questão do divórcio nos dias atuais. Nós falamos do divórcio lá na dimensão do ensinamento da lei de Moisés, no ensinamento do Evangelho do Senhor Jesus, e também nós vamos falar o divórcio nos dias atuais. O divórcio nos dias atuais não tem nada a ver com o divórcio da lei de Moisés e nem também, praticamente, podemos dizer que com o que Jesus ensinou. Porque na lei de Moisés, como já disse, o divórcio seria para que a mulher estivesse livre para se casar com outro. E eles davam a carta por qualquer motivo eles davam o divórcio à mulher, repudiavam a mulher. No ensinamento do Senhor Jesus, ele está aqui afirmando que não se deve dar a carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo, e sim na questão do adultério, que ao invés de apedrejá-la, ao invés dela ser morta, então ela receberia uma carta de divórcio para que ela pudesse continuar vivendo, porque segundo a lei deles lá, se ela adulterasse, ela seria morta, apedrejada. Não receberia carta de divórcio, e sim receberia pedradas. Então Jesus está ensinando isso. Não façam isso. Se adulterou, então deixa ela continuar vivendo a vida dela, dê a carta de divórcio e pronto. Ela está livre de você, para que ela possa continuar vivendo, assim como você está continuando a viver. Nos dias de hoje é bem diferente. Hoje, principalmente na nossa cultura, estou falando aqui da nossa cultura, nossos dias de hoje aqui no Brasil, aqui na nossa cultura. Não tem nada a ver, em um certo sentido, pode até ter, né? Mas no geral não. Na realidade em si, na prática, não tem nada a ver. Porque o divórcio hoje não tem nada a ver com a questão daquela questão lá de Moisés, que se uma mulher, digamos, queimou arroz, aí o homem já dá carta de divórcio a ela. E com o que Jesus falou, se ela adultera também, o marido não vai matar a mulher. Então não se enquadra em nenhum dos dois ensinamentos aqui. Nem pelo fato dela queimar o arroz, ele já dá a carta de divórcio, e também se ela cometeu adultério, também o marido não vai apedrejar, não vai matar. Não é verdade? Hoje alguém mata, apedreja uma mulher, quer dizer, a lei permite que o homem apedreje a mulher porque ela cometeu um adultério? Claro que não. Existem as pessoas que cometem esses crimes, mas não que a lei permita isso. A própria lei civil, a Constituição, não permite isso. Então eu estou falando nesse sentido. Então nesse sentido não tem nada a ver com o ensinamento de Moisés, nem o ensinamento de Jesus nesse sentido aí. Que não há esse apedrejamento, não há essa pena de morte para a mulher que adulterou. Adulterou, o homem também adultera e às vezes fica por isso mesmo, uns perdoam, outros não. Mas na questão de largar ou de divorciar por vários motivos, isso acontece. Pelo desentendimento, pelas falhas, pela incompreensão, né, pela falta de diálogo. Então isso acontece. Eu vou ler só um versículo aqui que fala em Provérbios capítulo 21, versículo 19, fala: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Então muitos homens casam sem, como eu já tenho ensinado nos outros estudos, que eles não procuram observar antes de se casar se de fato a mulher com quem ele está pretendendo casar, se realmente combina, se ela é compatível a ele. Lembra da questão das tampas que eu falei? Cada panela ou cada vasilhame tem sua tampa. Não adianta querer colocar outra tampa que não vai dar certo, vai ficar sempre uma confusão. Então, assim, um casamento que não é bem preparado, que não é escolhido e que não coloca Deus no casamento. Então, é um casamento falso, um falso casamento, não é um casamento verdadeiro, aquele que Deus preparou, aquele que Deus prepara. Então, o homem vai e casa com uma mulher rixosa e iracunda. Ele às vezes até sabe que ela é, mas acaba se casando com ela, ou vice-versa. Talvez uma mulher vai casar com um homem arrogante, estúpido, ignorante, irresponsável, incompetente. Então vai dar na mesma. Então às vezes é melhor morar sozinho ou sozinha do que com uma pessoa desse tipo.
Então, por isso é que acontece muito divórcio nos nossos dias, muito mesmo. E principalmente agora tem subido muito o número de divórcios. Porque o divórcio hoje vai lá e pronto, não deu certo. E tem gente que namora, inclusive, 6, 7 anos e com 2, 3 meses de casado estão juntos, debaixo do mesmo teto, já estão se separando, se divorciando. Por quê? Porque não buscaram os requisitos, não procuraram os requisitos corretos para fazer essa união. Então, alguém já me perguntou, mas é permitido o divórcio nesses casos, hoje? Por exemplo, a lei permite, né? A lei dos homens permite. Porque aquele que casou e logo quer se separar, ele não está dentro da lei de Deus, dentro da lei divina. Porque aquele realmente que foi unido por Deus, todo casal, preste atenção nisto, todo casal que realmente foi unido por Deus e que se tornou uma só carne, preste atenção nisto, ele jamais se divorcia. Nem passa pela mente, pelo pensamento, como eu já disse isso, a questão do divórcio. Sabe por quê? Se tornou uma só carne. Então, só pelo fato de pensar em se divorciar, é como se estivesse sentindo os seus membros, o membro do seu corpo sendo arrancado. É como se tivesse alguém arrancando um braço, arrancando outro braço, arrancando a outra perna. Então, só de pensar no divórcio, já teria uma sensação terrível, uma dor terrível. Então, é claro, quem pensa no divórcio ou quem se divorciou é porque, de fato, o casamento dele não foi consumado por Deus. É porque ele não se tornou uma só carne. Então, preste atenção, as pessoas às vezes não param para observar essas questões, ensinam muito, inclusive líderes, ensinam muita besteira e causa confusão na mente das pessoas. Ah, mas e agora? Como é que eu faço? Né, meu marido, eu já vi, né, casos acontecendo. Meu marido é um estúpido, é um animal. Eu não aguento mais, não suporto mais, mas eu casei, agora não posso separar mais. Porque o meu líder falou que eu não posso separar. Ora, minha querida irmã, isso que aconteceu na tua vida não foi um casamento. Certo? Da tua parte talvez tenha sido, mas da parte dele não. Porque se ele de fato tivesse a consciência, tivesse esse mesmo sentimento, tivesse se tornado a sua carne com você, jamais ele vai te maltratar. Como disse o apóstolo Paulo, quem é que vai maltratar o seu próprio corpo, a sua própria carne? Quem vai fazer isso? Então, se há alguém prejudicando, o marido prejudicando a mulher prejudicando o marido, então não se tornaram a sua carne. Porque o apóstolo Paulo falou que ninguém maltrata a sua própria carne. Então, mais uma vez eu digo, por experiências que a gente adquire na vida, durante o decorrer da vida, pelas pesquisas que eu fiz, porque não adianta só ler textos. O papel aceita tudo. Você pode colocar 1000 maravilhas lá no papel, ele aceita. Mas eu quero ver é a realidade da vida, é a vida da pessoa no dia a dia. E eu pesquisei há anos que eu venho pesquisando, não só lendo texto, não só vendo palestra, não só vendo vídeo, mas pesquisando as pessoas, os casais, para saber como é de fato a vida a dois. Como é que se sentem. Se uma pessoa de fato, como eu já disse, e vou repetir, para você não esquecer disso. Quem foi unido por Deus e se tornou a sua carne, nunca pensa, nem pensa em divórcio. Porque jamais um vai pensar em cometer um adultério. Quando surgir qualquer oportunidade de cometer um adultério, ele sente dor. Porque ele sente como se a outra pessoa, se o cônjuge estivesse traindo ele ou ela. É isso que sente. Então, se a pessoa está fazendo isso prazerosamente, então ele não se tornou sua carne com seu cônjuge. E não adianta querer dizer que sim, porque não se tornou. É experiência mesmo que nós temos que ver, a experiência das pessoas mesmo que vivem e convivem na situação. Então, não vá nessas conversas fiadas que tem por aí. Preste atenção no que Deus está falando para você. Busque a Deus antes de você fazer qualquer compromisso, ir lá no cartório
ou ir em uma igreja fazer aquele compromisso lá de assinar documento lá. Porque aquele documento assinado não vai garantir que você se tornou a sua carne com a pessoa com quem você está assumindo esse compromisso. Então, antes de fazer isso, busque a Deus, coloque a Deus no primeiro lugar. E se viu que não dá certo, então não faça esse compromisso. Porque se você faz isso, depois está se divorciando, é porque foi um falso casamento. Você não se tornou a sua carne com o seu cônjuge. E, infelizmente, a maioria dos casais hoje casam por interesse, por alguma intuição, por alguma influência, por algum entusiasmo, por alguma fantasia. Mas isso não faz com que a pessoa se torne a sua carne. O único que faz a pessoa se tornar a sua carne é Deus. É a presença de Deus na vida do casal. Se Deus não estiver presente na vida do casal, não existe casamento verdadeiro. Não existe essa união. Ele não se torna a sua carne. Então, que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas. E que as pessoas possam ouvir a verdade. Você que está me ouvindo nesse momento, está me vendo, está acompanhando esse estudo. Então, preste atenção. Você que está pensando em se casar. Busque a Deus. Procure agir. Não emocionalmente falando. Mas procure observar, analisar muito bem. Procure a razão na hora dessa decisão, para que você não entre em uma enrascada. E você que está junto com a pessoa que não está dando certo, então procure buscar a Deus. Se os dois concordarem, mesmo que até o momento não se tornaram a sua carne, mas tem a possibilidade de se tornar a sua carne, sim. Porque se Deus encontrar lugar na vossa alma, Ele pode fazer um milagre. Mas depende de vocês dois. Não depende só de Deus, não. Depende mais de vocês dois. Que se vocês não quiserem, os dois não sentados, não. Vamos colocar a nossa união diante de Deus para que Ele complete essa união entre nós. Porque do jeito que nós estamos, nós não estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Então Deus não está no nosso casamento. Então procure colocar Deus no casamento. Mas melhor ainda, antes de você se casar, observe para ver se realmente Deus está aprovando. Então, meu abraço, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo estudo, onde estaremos falando sobre alguns outros textos na Bíblia que falam sobre divórcio. Então, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.